Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Para quem está aí do outro lado da telinha, né? Eu aqui, vocês aí, sejam muito bem-vindos para a nossa live. Estamos aqui acenando para os nossos convidados dessa noite, a primeira live realizada pelo Conselho da Mulher Empreendedora e pela ACSDL. Já temos aqui várias parceiras do Conselho, Glória do Moron, Márcia Rui, Helena. Sejam muito bem-vindas a essa nossa live. É com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão que nesse momento de quarentena nós estamos ofertando para as nossas amigas, para o nosso público, esse momento de compartilhar conhecimento, de compartilhar informação. E esperamos que essa live de hoje possa ser de grande valia para todas nós. Nós temos aqui hoje a presença de uma convidada muito especial. Nós temos hoje a presença de uma convidada muito especial, que é a Lucilene Silveira. Oi, Cacilda, boa noite. Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live. Estamos aguardando aqui alguns minutos ainda para começarmos a nossa live, que está agendada para as 19 horas. Então, estou cumprimentando aqui as pessoas, as que vêm chegando e acenando para a gente, com muito carinho, volto a dizer, com muito carinho no meu coração, no coração de cada uma de nós, conselheiras do Conselho da Mulher Empreendedora. O Conselho da Mulher Empreendedora, a CSDL, que é um braço da CSDL, que é composta por mulheres que são empreendedoras da cidade de Timóteo, e temos vários segmentos. E aqui temos várias parceiras que estão participando conosco. Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindas. A Tânia, que acabou de entrar aqui, né, Tânia? Estávamos lá agora há pouco testando para fazer tudo, para que desse tudo muito certinho, para que tudo fosse feito na mais perfeita ordem. Prazer todo nosso que vocês estejam aqui conosco. Esse meu celular parece te tocar, ele ia ajudar bastante, né? Mas tudo bem, faz parte. Nem todo mundo sabe que nós estamos ao vivo agora, né? E tá insistente aqui, mas tudo bem. Vamos aguardando. Enquanto nós aguardamos, eu vou falar um pouquinho da Lucilene. A Lucilene Silveira, que ela é diretora e fundadora do Instituto Núcleo do Ser. O Instituto Núcleo do Ser e ela vem fazendo um trabalho muito interessante sobre função sistêmica e espiritual da mãe e sua magnitude na sua construção social. Um tema muito interessante para o momento, muito pertinente para o momento, né? Ela é consteladora desde 2004, com formação sistêmica fenomenológica de Bert Helling, com professores da IAG, Munique, Alemanha e Hellinger Schule, focalizadora e supervisora do treinamento e aprofundamento em constelações familiares pelo núcleo do Instituto Terapêutico em Ipatinga e Belo Horizonte. Psicóloga clínica há 26 anos e terapeuta sistêmica, helper, focalizadora de grupos de patchwork, programa de transformação pessoal. É uma pessoa que vem a contribuir muito aqui para a nossa live. A nossa diretora Ideusita acaba de entrar ao vivo conosco. Volto aqui a cumprimentar as nossas amigas do Conselho, a Glória Drummond, a Márcia Rui, a Helena.
Se tiver mais alguma outra que eu não cumprimentei ainda, alguma conselheira queira se apresentar, por favor, manda um oi aqui. Muita gente participando conosco, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindas a essa noite, sejam muito bem-vindas a essa live. E como eu disse e volto a dizer, espero que essa live possa contribuir muito para cada uma de nós, mulheres, mães e empreendedoras. Estamos aguardando aqui a nossa amiga Lucilene. Lucilene, possa acenar aí, por favor. Giane que acaba de chegar, seja muito bem-vinda, Giane. Glória, se você puder, por gentileza, manda um oi lá para a Lucilene, diga para ela que nós estamos ao vivo, aguardando a chegada dela aqui conosco. Muitas convidadas, uma noite muito especial para nós, né? E confesso para vocês que uma noite de muito aprendizado para todas nós, né? Porque é como um espetáculo, na verdade. Ninguém sabe o que acontece por trás dos bastidores. E só quem está fazendo a coisa acontecer é que sabe o que acontece por trás dos bastidores. E nós do Conselho sabemos, né, o quanto tem sido novidade para nós estarmos aqui. A nossa primeira live, né, o nosso primeiro trabalho online, né, meninas? Todas nós juntas, a gente trabalhando online para que esse momento acontecesse. E é um momento de muita energia, de muita alegria, de muita satisfação. E enquanto a Lucilene não chega, se quiserem compartilhando aqui comigo, fiquem à vontade, a gente vai conversando e vamos aguardando porque o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Adianto para vocês que nós teremos 35 minutos. Nós teremos aqui 35 minutos onde ela vai abordar esse tema de extrema relevância, né? E vou adiantar aqui, para vocês como que nós planejamos a nossa live dessa noite. Nós fizemos um planejamento da seguinte forma. A Lucilene, ela tem 35 minutos para tratar conosco sobre a função sistêmica e espiritual da mãe e sua magnitude na construção social. Durante esses 35 minutos, nós vamos ouvi-la atenciosamente, porque ela vai falar da constelação sistêmica. Após esses 35 minutos, nós abrimos para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, eu estarei aqui anotando as perguntas que serão apresentadas aqui durante a live. Eu estarei aqui juntinho, anotando essas perguntas. E nós abriremos espaço para 5 perguntas. Após a fala dela, nós teremos 5 perguntas. E depois dessa fala, depois das perguntas, a gente parte para o encerramento. Aproveitando aqui o ensejo, né? Aproveitando aqui o momento, talvez seja interessante falar um pouquinho do conselho no início. Boa noite. A Lucilene Oi, Janilda. Boa noite. Tudo boa bem? noite. Estamos ansiosas aguardando a sua presença. Desculpa, Janilda. Um conselho aqui. É a minha inabilidade ainda com as redes sociais. Mas eu já disse que estamos aprendendo juntas. Estamos aprendendo juntas, que ninguém sabe o que acontece por trás dos bastidores, não é verdade? É claro, Então, é verdade. Então, assim, eu já fiz uma leitura aqui do seu currículo. Tá me ouvindo aí? Como é que tá? Sim, estou. Ah, sim, deu uma parada estou te ouvindo. aqui. Então, todo mundo que está online conosco está nos ouvindo bem? Está tudo tranquilo aí?
Então, eu já falei para as pessoas, Lucilene, nós temos aqui um público bastante interessante, muitas mulheres que estão conosco nessa noite. Já agradeci a elas, né, primeiramente, por estarem conosco, porque de nada adianta fazermos uma live se não tiver as pessoas do outro lado para nos ouvir, né? Sim, com certeza. E já falei sobre você, sobre o seu currículo, sobre esse currículo lindo aqui do seu trabalho de consteladora sistêmica, constelação familiar, né? E Sim. aqui está aberto para você agora. Seja muito bem-vinda. Eu até fiz um parêntese sobre o trabalho do conselho, mas resumidamente, uma das nossas ações, que eu acho que são uma das ações mais belas, entendo aí bela no verdadeiro sentido da palavra, é essa ação de levar a mulher a fazer esse movimento do pensar, né? Esse Sim. movimento do que mais eu posso fazer, de onde eu estou, para onde eu vou, e isso aí eu acho que você vai conduzir muito melhor do que eu. Né? Então, passo a palavra aí Ok. para você. E já disse aqui sobre como vai funcionar a nossa live, né? Que você tem agora 35 minutos de fala, e de preferência que essa fala seja seguida, né? E eu estarei aqui anotando as perguntas que o nosso público tem a fazer, para que no final você venha responder as 5 perguntas, ok? Ótimo, Então, ótimo. mais uma vez, seja muito bem-vinda e fique à vontade aí, tá bom? Muito obrigada, Genilda. Eu agradeço imensamente o convite e a confiança. E eu Nós agradecemos. espero poder passar uma mensagem que vá, talvez, abrir algumas possibilidades, né? Agradeço a presença de quem está online conosco. Você disse uma coisa linda. Se não tiver o público, não faz sentido estarmos aqui, né? Então, boa noite a todos. Então, estou imensamente grata por estar aqui, com o coração feliz, porque é um tema que eu amo, é um assunto que eu adoro. Então, para mim, falar disso é um prazer, é uma alegria, ok? Então, nós vamos falar então da função da mãe, do lugar da mãe, do peso da mãe, do peso no sentido da magnitude, da grandeza dela, né? No processo de transmissão da vida, do cuidado e da guiança desse filho para o mundo, para que ele possa ir para a sociedade, encontrar o lugar dele e fazer e dedicar os seus talentos para a construção social, para a construção de um mundo melhor, que é o que nós todos queremos. Então, tem muitos conhecimentos por trás da minha fala, muitas fontes, mas a principal delas é o Bert Hellinger, né? E trago também alguns conhecimentos que vêm do Jung, e talvez algumas coisas sejam muito novas, né, para vocês, outras não. Do ponto de vista, na perspectiva, né, da abordagem sistêmica fenomenológica do Bert Hellinger, a mãe e a vida, elas são sinônimos. Mãe é igual à vida. Abrir-nos para a vida é abrir-nos para a mãe. Abrir-nos para a mãe é abrir-nos para a vida. Então, essa primeira relação, as teorias, as linhas da psicologia, todas elas, a psicanálise, todas elas compreendem e abordam o peso da mãe, o peso dessa primeira relação da criança-mãe, na construção da sua identidade e no ser que ela vai se tornar e manifestar no mundo. Né? Então, se a gente puder pensar na Terra, que é a grande mãe, qual a razão de existir da Terra? Qual é o propósito da Terra? Se nós pensarmos num ponto de vista filosófico, nós podemos compreender que a Terra existe em função da vida. A Terra é um único planeta onde nós temos certeza que há vida. Ok? Então, tem muitos. Então, quando a Terra... E qual que é a função da Terra em relação à vida? Ela recebe a vida, ela nutre a vida, ela sustenta a vida desde sempre. Ela permite que nós possamos vir aqui e realizar um propósito. Qual é a função essencial e primordial da mãe? É o mesmo. Ela permite que nós possamos gestar dentro dela.
Do seu próprio corpo, o nosso corpo se forma. O Newman, ele cita um autor que é Adolf Portman, que ele diz o seguinte, eu anotei essa frase aqui para mim não esquecer, né? Que a espécie humana, ela é a única em que a criança, nos seus primeiros anos de vida, é considerada um embrião fora do ventre materno. Ou seja, a criança leva um tempo para amadurecer biologicamente, né? E quem ele ou ela irá se tornar e oferecer à sociedade vai depender dessa primeira relação. Então, ela continua sendo gestada no social após o nascimento. Então, depois que a criança nasce, nessa primeira relação social com a mãe, essa gestação que continua ainda por um tempo no social, vai definir quem esse ser será, quem ele vai se tornar e o que ele vai oferecer à vida. Então, isso não exclui essa função da mãe em relação à vida, na perspectiva sistêmica fenomenológica, confere à mãe uma grandeza inigualável. A mãe é o portal, nós podemos dizer que a mãe é o portal entre dois mundos. Ela se abre como vaso, como dizia Jung, para que a vida geste nela. Então, nessa perspectiva, isso não exclui de forma alguma a grandeza do pai, né? Como o nosso foco hoje é na mãe, nós vamos falar, nós vamos dar nós vamos refletir sobre o lugar da mãe. Mas isso não exclui a grandeza do pai. O pai lança a semente. E ele é decisivo a partir de um determinado momento do desenvolvimento da criança para que essa criança vá para o mundo e realize os seus talentos. Mas a relação da criança com o pai, ela é secundária à relação da criança com a mãe. A criança chega ao pai depois de um tempo. E a qualidade da relação dessa criança com o pai vai depender muito do quanto a mãe inclui esse pai no seu coração, como seu parceiro, como seu homem e como pai dessa criança. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer que a mãe, ela pode ser uma ponte entre a criança e o pai, entre a criança e o mundo, entre a criança e a vida. E ela também pode ser um abismo entre a criança e o pai, entre a criança e o mundo. Então, é muito interessante isso, que a vinculação da criança com o pai depende do quanto a mãe permite ou não essa relação. Então, se a mãe, por exemplo, traz questões do relacionamento que geram insatisfação, que geram ressentimentos, e se dentro dela, nesse lugar mais profundo do inconsciente, nesse lugar mais profundo da emoção, ela nutre um ressentimento, né? Existe uma comunicação de inconsciente para inconsciente, a criança percebe. A criança percebe nessa conexão quase que intrínseca com a mãe, que ainda demora algum tempo depois do nascimento para fazer o desligamento, se é que esse desligamento acontece totalmente, né? Porque esse desligamento também vai depender do quanto a mãe vai liberar essa criança para o mundo, o quanto a mãe vai reter essa criança nela mesma. Então, o acesso da criança à mãe, no seu sentido, na manifestação da sua luz, a Terra é um planeta de sombra e luz. Então, aqui na Terra, nós temos as manifestações das coisas mais belas e das coisas mais difíceis. E todos nós trazemos essas duas possibilidades dentro de nós, que nós escolhemos qual delas manifestar e, às vezes, nós nem escolhemos, porque somos movidos pelo nosso inconsciente, por questões que nós desconhecemos. Então, fazemos escolhas inconscientes, sem nos dar conta. Então, na manifestação da luz, a mãe é o vaso que recebe, é a terra que deixa germinar, que deixa frutificar. A mãe é a nutrição da criança.
dentro do útero através do sangue. Depois que ela sai do útero, é através do leite. Essa é uma conexão que, do ponto de vista filosófico, sistêmico, fenomenológico, espiritual, é uma conexão que vai muito além do que a nossa mente pode alcançar. Nós podemos dizer que somos uma extensão da nossa mãe, até que nós decidimos o nosso próprio nascimento, que nem sempre, que quase sempre acontece com dor, e que é necessário para que o Pai entre e nos ajude a ir para o mundo e oferecer ao mundo os nossos talentos. Então, na manifestação da luz, a mãe é o vaso, deixa-se germinar, é a entrega, é a função divina do feminino. Nesse quesito da transmissão da vida e nessa função essencial da mãe, todas as mães são iguais. Elas são diferentes na humanidade delas, nas suas histórias, nas suas dores, nas suas questões sistêmicas, naquilo que elas trazem como desafios existenciais. Mas no quesito essencial, fenomenológico, de transmitir a vida, manifestar a vida, cuidar da vida, todas as mães são iguais. Não tem nenhuma mãe melhor ou pior. É algo muito mais profundo, muito mais profundo do que a nossa mente consciente pode alcançar. Então, a mãe, na manifestação da luz, ela é o portal entre o divino e o terrestre. Nós ganhamos forma, o nosso corpo ganha forma através do próprio corpo dela, que recebe essa semente que vem do Pai e deixa-se germinar. Existe um momento, né, como eu disse, segundo a visão do Nilma aqui, essa gestação depois do nascimento, se formando ainda nas suas relações sociais, que começa com a mãe viva para o resto da vida dessa criança. A partir da primeira relação com a mãe, a criança vai definir a sua relação com o mundo como um todo. A relação com o pai, a relação afetiva no futuro, com um parceiro ou uma parceira, a relação com todas as pessoas vai partir dessa primeira relação. Se essa primeira relação é bem sucedida, esse ser vai fazer uma desvinculação natural dessa mãe. Ela vai permitir isso. E ele vai aos poucos se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo emocionalmente e biologicamente e se lançando no mundo, que é o lugar onde entra o pai para ajudar nesse momento. Essa é a função do pai, numa perspectiva maior. Mas, por outro lado, como eu disse anteriormente, quando a Terra ela traz essas duas manifestações de sombra e luz, tudo traz as duas perspectivas, a maternidade também traz. Então, a maternidade, ela traz também o aspecto distorcido, o aspecto que nós podemos chamar, talvez, do aspecto sombrio da maternidade, que não é a mesma coisa que algo mal e algo bom. É importante nós definirmos isso, que não tem a ver com isso é bom ou isso é mal. Isso faz parte da natureza humana. É uma condição da existência na Terra, né? Então, quando a maternidade traz também o seu aspecto distorcido e sombrio, a mãe não é má por isso. As mães não são más, né? Isso tem uma razão de ser. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Que é, talvez, o abismo entre essa criança e o mundo, o seu lugar na sociedade e o seu desenvolvimento social. E isso também aconteceu conosco em relação às nossas mães. Isso é muito importante também nós olharmos. Vou falar disso aqui, ok? Então, o que acontece? A partir dessa distorção, a mãe que gesta essa vida em si, o que acontece com a terra? Você lança semente. Ela deixa germinar, cresce a árvore, dá o fruto, nós degustamos do fruto, jogamos na terra semente novamente e a vida continua. Não é assim? Quando a mãe é amadurecida emocionalmente, quando ela está nutrida da própria mãe, quando eu falo dessa nutrição, é muito mais do que biologicamente, a nutrição emocional é a nutrição espiritual. Então, quando
A criança está... quando a mãe está nutrida da mãe dela, então ela pode ajudar esse processo de parto, muito mais do que um parto biológico, mas o parto do ser espiritual que ganha uma forma e que veio no mundo realizar um propósito e que ela se colocou a serviço, entendeu? Porque ela foi convidada, ela foi convocada por uma força superior, né? É uma função que nós podemos dizer que nos foi conferida, né? Nós temos essa qualidade em nós do feminino que gesta, que acolhe, que nutre. Então, quando a mãe está alinhada aos seus aspectos positivos e de luz, ela entrega para a sociedade, ela entrega para o mundo um ser pleno, um ser completo. Completo no sentido da sua satisfação e realização, porque o completo na Terra também não existe, né? A Terra é sempre o incompleto, é sempre o imperfeito, mas no sentido da concordância dessa vida. Então, no aspecto distorcido, o que acontece? Esse filho que essa mãe gesta e que nasce dela, esse corpo que se forma ali dentro, e depois sai dela e ganha um lugar no mundo, a mãe mantém retido nela para um preenchimento emocional das suas necessidades infantis. Quando a mãe faz isso, ela aborta a própria vida que ela concebeu e gestou. Ela aborta emocionalmente essa vida. Porque quando ela retém esse filho, e essa é uma distorção do feminino, é uma ferida do nosso feminino maior, né? Então, quando ela retém nela mesma, como se esse filho pertencesse a ela, para preencher um vazio emocional que ela traz com ela. Esse filho, por amor, ele permanece com ela emocionalmente, ele não vai para o mundo. Essa criança não acessa o pai na função dele. Então, ela cresce, ela é um corpo biológico, ela vai para o mundo, mas no nível do inconsciente, no nível da sua alma, no nível do seu ser maior, ele permanece vinculado a essa mãe. Porque ela não o libera. Isso é claro que isso é inconsciente para ela. E quando a mãe faz isso com o filho, ela não é má porque ela faz isso. Ela não tem consciência do que ela faz. Ela está faminta, ela está sedenta. E ela busca no filho um alimento emocional. Né? Por que isso acontece? Qual é a solução para isso quando a mãe traz essa distorção, quando ela traz essa dor? A solução é ela voltar para a própria mãe dela. Desculpem. A solução é ela voltar para a própria mãe dela. Como foi essas primeiras relações dessa mãe com a sua mãe? O que faltou? O que ela ainda espera dentro do seu inconsciente infantil? Quando a mãe retém o filho nela mesma, ela permaneceu imatura emocionalmente. Ela não se desenvolveu emocionalmente. Ela permanece por dentro numa perspectiva imatura, buscando um alimento, muitas vezes no parceiro e no filho. Quando busca no parceiro, isso costuma ser responsável por muitos conflitos entre os casais. Porque o homem não pode ocupar esse lugar de nutrição para ela. Porque ela busca isso a partir de uma perspectiva imatura, de um nível de consciência infantil. Quando então, um trabalho, a solução para isso, é quando nós voltamos para as nossas mães e olhamos. E essa é uma ajuda maravilhosa que as constelações familiares nos oferecem, né? As constelações que o Bert Hellinger desenvolveu, que ela nos ajuda muito, ou um caminho terapêutico, um caminho de ajuda que nos ajude a olhar para essa mãe, que nos ajude a tomar essa mãe na nossa alma. Então, o Bert Hellinger nos fala o seguinte, quando ele usa o verbo tomar e não receber, é tomar a vida que chega para nós através dela. Ela foi designada por um poder superior. Se não fosse essa mãe, não seria eu o filho, seria um outro filho. Então, o que significa tomar a vida? Significa conectar com a nossa mãe na grandeza dela, na grandeza espiritual, na grandeza de transmissora da vida, na grandeza
do sim que ela disse à vida quando ela foi convidada a nos gestar. Isso é o maior, isso é o essencial. O que acontece é que quando nós somos crianças, nós olhamos para as nossas mães e vemos as nossas mães humanas. As nossas mães humanas, o aspecto humano da mãe traz as suas dores, traz as suas dificuldades, e isso nos magoa quando é criança. Então, muitas vezes, nós temos julgamentos conscientes ou inconscientes em relação à nossa mãe. Muitas vezes nós crescemos biologicamente, mas emocionalmente nós ficamos assim fixados em um ponto, em um lugar onde nós olhamos para nossa mãe no nosso inconsciente e falamos: eu quero isso dela, ela precisa e me dar isso. Ou eu queria que ela fosse diferente. Claro que tudo são pensamentos inconscientes, né? Mas aquilo que nos faltou, que nós consideramos que nos faltou quando crianças, permanece em nós um lugar sedento, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa mãe humana e a criança olha dessa forma, nós não podemos perceber a grandeza da transmissão da vida. Essa é a função da transmissão da vida. Então, quando nós fixamos a humanidade dela, nós nutrimos ressentimentos, nutrimos mágoas, muitas vezes inconsciente. Queremos cuidar dela, porque às vezes olhamos para ela e a percebemos frágil. Existe uma comunicação muito forte do filho para a mãe, de inconsciente para inconsciente. Existe uma comunicação oculta, que é a comunicação que nós fazemos. A mãe pode mostrar do lado de fora tudo, ela pode tentar compensar tudo, mas o que falta a ela, no emocional, o filho percebe. E às vezes ele quer ajudar, ou às vezes ele fica magoado com ela. Depende do desenvolvimento de cada ser. Então, perceber como foi a nossa relação com a nossa mãe, onde nós ainda estamos imaturas emocionalmente, esperando algo, e transferindo isso que nós esperamos para o mundo, para os filhos, para o parceiro, né? Para a gente perceber, fazer um trabalho interno para que nós possamos olhar para a nossa mãe e percebê-la conscientemente enquanto a transmissora da nossa vida, enquanto o portal que permitiu que nós estivéssemos aqui, que permitiu que chegássemos aqui para realizar o nosso propósito. Porque na humanidade dela, ela traz dores, feridas, conflitos, dificuldades, como todos os seres humanos. Porque assim é a condição da vida humana na Terra. A vida humana na Terra traz muitos desafios. Não é fácil para nenhum de nós. Vocês concordam? Não é tão fácil assim. Mas é maravilhosa. Porque a vida é benevolente. E se nós confiarmos nela, a própria vida nos guia. A própria vida cuida de nós. Mas essa confiança na vida depende dessa confiança na mãe. E depende da ampliação da nossa consciência para vermos mais longe. Então, quando a nossa consciência ela fica limitada a uma consciência infantil, que vê só aquilo que aparece, aquilo que feriu, aquilo que machucou, nós ficamos estagnados aí. Né? Nós nos fechamos para a vida. E se nós nos fechamos para a vida, nós não vamos querer oferecer à vida os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que nós viemos realizar aqui. Então, essa primeira relação com a mãe, ela é decisiva. Como curar as nossas feridas emocionais em relação às nossas próprias mães, até chegar um momento em que nós possamos olhar para ela para além do olhar daquela criança, um olhar curto, pequeno, um olhar voltado para as necessidades mais básicas e fundamentais, que quando éramos crianças foram legítimas essas necessidades. E com certeza nos faltou muita coisa, mas não faltou porque ela não quis dar, não faltou porque ela é má, faltou porque ela não tinha para nos dar, porque nós esbarramos nos limites humanos dela. Faltou porque faltou a ela também, porque ela já trazia consigo essa dor. E se as nossas mães permaneceram crianças, eu costumo dizer que muitas vezes nós, eu costumo dizer o seguinte: crianças crescem, crianças casam, crianças têm filho, crianças separam,
Por quê? Enquanto não cuidarmos dessa primeira relação, enquanto não crescermos emocionalmente, para nos tornar um ser adulto, emocionalmente e espiritualmente, nós não podemos oferecer ao mundo os nossos talentos. E nem podemos segurar os nossos filhos no colo de um lugar pleno. Né? Nós vamos segurar os nossos filhos no colo de um lugar que falta. E eles vão perceber isso e vão fazer conosco o mesmo que nós fizemos com as nossas mães. Eles também vão exigir de nós aquilo que nós não podemos dar, aquilo que nós não temos para dar. Observem como é duro para nós, enquanto mães, não poder realizar todos os desejos dos nossos filhos. Se a gente pudesse, a gente colocava eles numa redoma. Na maioria das vezes é assim. É um amor sem limite. E muitas vezes dói em nós quando eles nos cobram algo que estão além das nossas possibilidades. Então, quando nós olhamos para trás, cuidamos disso em relação às nossas mães, nós também podemos dar limite para os nossos filhos. E isso é construir um ser para o mundo. Ok? O planeta Terra, ele é imperfeito. O planeta Terra é incompleto. O planeta Terra, o pleno não é possível aqui. Né? E a nossa criança interior, ela quer o perfeito, ela quer o completo, ela quer o pleno. Ela não tem a maturidade para perceber e entender isso. Então, o que acontece? Quando os nossos filhos, quando nós não podemos oferecer aos nossos filhos aquilo que eles nos solicitam, ou aquilo que nós percebemos que não podemos dar, o que ajuda a construir homens para o mundo, mulheres para o mundo, é ajudá-los a viver essa frustração e não compensar. Como eu estou vazia emocionalmente, como eu não consigo estar com meu filho da forma como ele me pede, da forma como eu gostaria. Então, nós vivemos uma ansiedade interna e começamos a querer compensar isso. Né? Nessa geração, nós temos vivido muito isso. Então, o que acontece é como podemos curar na nossa alma as questões que ficaram em aberto em relação à nossa mãe. Até chegar num ponto onde nós inspiramos a vida, o sopro que chega para nós através dela no nascimento. Essa é a plenitude. É olhar para a vida além da nossa mãe. É isso que o Bert Hellinger nos orienta. Olhe para sua mãe enquanto a transmissora da vida, mas a vida é maior do que ela. A vida vem de longe, ela apenas transmitiu. E através dela, ela é o único portal, e num segundo momento o pai, para você se conectar com a fonte, para você se fortalecer da energia vital, da energia de vida, para você poder crescer e seguir adiante. Independente se a mãe, às vezes a mãe morreu no parto, aí vocês podem me perguntar, tá, mas uma criança aí que perdeu a mãe pequenininha, a gente faz esse trabalho na conexão do inconsciente profundo, para além do contato físico com ela. Está nas nossas células a vibração da vida. É nesse lugar que nós contactamos com a nossa mãe. Então, independente da nossa mãe estar viva, estar conosco ou não estar aqui, essa conexão é na alma. Essa conexão é no sopro da vida, que vibra nas nossas células. Como encontrá-la nessa grandeza, como o portal. Né? E aí, ajudar a nossa criança interior a viver as frustrações daquilo que não foi possível. Esse é o trabalho. Se nós ajudamos a nossa criança interior a viver as frustrações daquilo que não foi possível, então nós podemos crescer. Nós podemos nos conectar com a grandeza da vida. Nós podemos segurar os nossos filhos e ajudá-los a viver a frustração daquilo que não é possível. Nenhuma de nós, como mãe, nós somos perfeitas. Da mesma forma que as nossas mães, nós trazemos as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Então, quando o filho, uma vez eu trabalhei um casal que levava uma dificuldade com o filho, né, num trabalho, e a criança se mostrava ressentida com esses pais. E esses pais se mostravam ausentes. E mostrou-se claramente que os pais tentavam compensar isso de uma outra maneira. Então, eu sugeri os pais para dizer para o filho, nessa representação, o que você me pede, eu não tenho para te dar. Eu ainda espero. Essa parte é uma parte de vazio em mim. Eu sinto muito.
Aí o representante do filho sentiu um alívio, porque é o lugar da verdade. Então, conectar com esse lugar da verdade é fundamental. É ser verdadeira diante dos nossos filhos. Então, acho que nós, enquanto mulheres, nós estamos no momento de fazer um resgate em nós e promover um equilíbrio na nossa alma. Nós saímos com todo o processo de emancipação que estamos no nosso lugar na sociedade. Caminhamos muito com isso. Isso foi maravilhoso. Mas nós buscamos muita energia masculina em nós para cumprir essa função. E hoje, o que acontece? Nós perdemos a conexão com a nossa função essencial, com o princípio feminino em nós. Então, nós precisamos nos tornar guerreiras, batalhadoras, sobrecarregadas, nós trabalhamos, nós chegamos em casa cansados. Ou seja, tem um homem num corpo de mulher. Nós precisamos acessar essa energia masculina em nós. Todos nós temos em nós o princípio masculino e o princípio feminino. Ok? Porém, se nós nascemos no corpo de mulher, nós temos uma sintonia com todas as mulheres nessa função maior de transmitir a vida. E se nós nascemos num corpo de homem, nós temos uma sintonia com todos os homens nessa função maior e essencial de transmissão da vida. Ok? Então, quando nós exageramos em nós esse princípio masculino para sobreviver a um momento que nós entendíamos que não éramos respeitadas em nosso lugar, não é verdade? Isso ajudou muito, nós caminhamos muito em relação às nossas ancestrais, né? Mas agora o nosso trabalho é promover um equilíbrio desses dois princípios. Eu estou vendo a hora aqui, o Genilda, já vou caminhar para o fechamento para abrir para as perguntas. Não, mas tá? você ainda tem alguns minutos, eu estou de olho aqui, pode ficar tranquila. Ok. Eu só queria interromper porque o pessoal está agradecendo, está colocando live maravilhosa, a Lucilene já respondeu, teve gente que colocou excelente reflexão, então assim, mas eu não quero ficar te interrompendo porque está muito bacana, e depois eu falo no final, mas eu estou de olho na hora, pode ficar tranquila. Sim, exatamente por isso que eu estou querendo dar um fechamento, exatamente para abrir para essa interação. Eu quero passar uma ideia total e depois a gente vai abrir para essa interação, porque eu acho que ela é muito rica nas lives, né? E é sim, muito, eu estou anotando acho que é ela aqui, que enriquece. tá? Pode ficar tranquila. Então, eu estou trazendo os aspectos que eu considerei essencial para o pedido de vocês, e a partir daí nós vamos estabelecer esse diálogo dinâmico, que eu acho que é bacana, tá? Uhum. Então, já estou pertinho de fechar o que eu estou passando aqui para vocês. Então, o que acontece? Veja bem, eu acho que a nossa tarefa enquanto mulher no mundo hoje é reconectar com o princípio feminino, construir o equilíbrio nesses dois princípios, onde através do princípio masculino nós vamos para a vida, nós nos realizamos profissionalmente. Mas não perdemos a nossa função essencial. O vaso divino que recebe, que gesta, que cuida, que entrega para a vida. Não é possível fazer isso quando nós chegamos em casa exaurida. Vocês concordam comigo? Quem nunca chegou em casa exaurida e o filho, mamãe, mamãe, e você... compreendem isso? Esse é o desafio do século XXI. Como é que nós podemos reequilibrar esses dois princípios? Honrar as nossas ancestrais, porque no nosso inconsciente coletivo nós trazemos o ressentimento delas. Como é que nós podemos honrar esse homem, esse pai dos nossos filhos? Esse é um outro fator, é um outro elemento decisivo para a construção de um ser no mundo, para que a sociedade ganhe um ser aberto e construído para o mundo. Num primeiro momento, a relação com a mãe é tudo. No segundo momento, ela entrega essa criança para o pai, e o pai ocupa o lugar dele. Se a mãe permite a relação da mãe é saudável, ela continua nessa relação boa com o pai. Então, incluir os nossos parceiros como os homens e pais dessa criança, com igual valor, com igual peso, com a mesma grandeza, é parte fundamental da nossa tarefa como mãe. Na minha experiência clínica, na minha experiência com constelações familiares, eu observo que a maioria dos conflitos entre casais, as maiores dificuldades com os filhos, é a não permissão da mãe para que ele vá até o pai. Isso não é feito na mente, viu, Genilda? Isso é um processo inconsciente, é um processo mais profundo. Muitas vezes, do lado de fora, na camada mais superficial, se mostra outra coisa. Isso é uma investigação em níveis mais profundos. Então, nós precisamos devolver ao homem o lugar dele.
Nós precisamos devolver ao pai o lugar dele. Nós precisamos honrar esse homem com a grandeza dele. Nós precisamos nos entregar a ele como mulheres femininas. Deixar que eles sejam os homens os masculinos. Porque hoje está meio invertido. Hoje está meio misturado, está um pouco confuso. Nós criamos uma confusão nos nossos relacionamentos em função das dores do passado, em função das defesas do passado. Nós não temos tempo para falar disso hoje, mas o Bert Hellinger concebe um outro nível de consciência que ele chama consciência sistêmica, que existem leis que regem o grupo, né? Que eu não vou poder dizer hoje. Essas leis, se elas forem violadas, elas trazem muito sofrimento. E uma dessas leis é a exclusão. É a lei do pertencimento, desculpem, lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer e ninguém pode ser excluído. A lei da hierarquia diz, pai e mãe têm peso igual. Eles são iguais na hierarquia. Então, se a mãe exclui o pai, ela cria uma problemática no inconsciente dessa criança, que vai dificultar o seu crescimento emocional e que vai trazer dificuldades para ela. Então, esse é um outro desafio que eu coloco para nós, enquanto mulheres e mães do século XXI. Olhar para as nossas mães e para as nossas ancestrais. Olhar para as feridas que ficaram. Incluir o nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô. Dizer a elas, na conexão maior do nosso inconsciente, na conexão da nossa alma. Obrigada, mamãe. Obrigada, vovó. Eu queria, ao invés de falar, Genilda, propor uma meditação de 3 a 4 minutos. Nossa, bacana. Todo mundo topa, né? Eu acho nós fechamos com isso. Podemos fazer isso? Ao invés de eu falar disso, eu quero colocar vocês para entrar em contato com isso internamente. No máximo 5 minutos. Sim. E aí, quando eu voltar, aí eu já te entrego e a gente já pode responder algumas perguntas. Pode ser? Pode ser. Todo mundo está de acordo, já colocaram aqui. Tá maravilhoso, a live está maravilhosa. Então, sim. Então, eu vou sugerir a vocês que fechem os olhos. Eu vou fechar os meus também para me ficar junto com vocês na conexão maior desse campo quântico, né? Onde nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos no campo quântico de energia aqui agora. Então, fechem os olhos, respirem profundo, deixa a sua coluna ereta, deixa os seus pés apoiados no chão, mas fique confortável na cadeira, não fique desconfortável. Encontre uma posição confortável. Respire profundamente, solte todo o ar na expiração, todo o ar na expiração. Fique no vazio, no mais que você puder. E depois você inspira. Toma o ar. Toma o fluxo da vida. Permita que esse fluxo penetre cada célula do seu corpo, ativando nas suas células o padrão original de vida, de saúde, de beleza. Respire profundo. E vá se aquietando em você. Vai tomando um lugar de quietude na sua alma. Fique presente em todo o seu corpo. Observe todas as suas células. Fique dentro de todas as suas células. São milhares delas. Esse conjunto de células forma você. Na vibração dessas células está seu pai, sua mãe e toda a sua ancestralidade. Você é a atualização de todos eles. Respire profundo, profundo. E agora coloca sua mamãe na sua frente, olhe para ela. Olhe para aquela mãe que você tem a imagem de quando você era criança, se você teve a oportunidade de conhecer e estar com sua mãe. Se você não teve a oportunidade de conhecer ou estar com sua mãe, se você é filha de uma mãe que faleceu e você era criança bem pequenininha, você vai colocar sua mãe na sua frente do mesmo jeito, mesmo que você não tenha uma imagem dela. O portal entre o divino e o humano, a fonte vem dos pais biológicos. O que nutre o fluxo da vida, da energia vital em nós, são os pais biológicos. Olhe para sua mamãe.
Respire fundo, fundo, fundo. Olhe para as acusações que você tem em relação a ela no seu oculto. Olhe naquilo que você acredita que te magoou. Perceba a vibração do seu corpo quando você faz isso. Perceba a vibração das suas células. Diga a ela, querida mamãe, fez muita falta. Diga a ela o que te fez falta. Sabe, mamãe, eu fiquei assim. Como é que você ficou com essa falta? E agora, você vai ampliando o seu olhar aos poucos e olhando para além dela. Você vai olhando para além da humanidade dela. E você visualiza atrás dela a sua vovó, a sua bisavó, a sua tataravó. E deixa essa filha de mulheres crescer até a fonte divina do princípio feminino. Olhe a grandeza da mamãe que transmitiu a sua vida. Olhe por tudo que essas mulheres passaram humanamente para que você estivesse aqui. Respire fundo. Solte toda o ar na expiração. Deixe o seu queixo abaixar só um pouquinho, como que se quisessem tocar o peito, numa atitude de humildade, de pequenez, de reverência. Diga a ela, obrigada, mamãe, pela minha vida. Agora eu me abro para compreender que o que faltou a mim, faltou a você também. São as dores da condição humana da existência. Quando eu era criança pequenininha, eu não sabia, mamãe. E eu ainda trago dentro de mim muito dessas dores, que eu vou me abrir para curar. Porque eu quero tomar a vida total em mim, inteira em mim. E quero, mamãe, oferecer à vida o melhor que eu trouxe para entregar a ela. Obrigada, mamãe. Obrigada, vovó. Obrigada, bisavó. Vocês deram conta. Eu também vou dar. Por favor, mamãe. Por favor, bisavó. E olha para a fila toda de mulheres. Me abençoe se eu fizer um pouco diferente algumas coisas. Me abençoe se eu olho para o meu homem com um olhar benevolente. Me abençoe se eu devolvo para o meu homem o lugar dele. Me abençoe se eu me torno uma ponte entre os meus filhos e ele. Me abençoe, querida mamãe, querida vovó, querida bisavó. E deixe o seu olhar seguir longe. E você vai percebendo agora os homens chegando até aí. O seu pai ficando ao lado da sua mamãe, o vovô. E agora chega a fila dos homens e você vê uma fila de casais. Respire profundo. Deixe o seu queixo abaixar um pouquinho e diga a eles: eu me abro para que vocês tenham lugar no meu coração, de igual valor ao da minha mãe, de todas as mulheres. Querida mamãe, agora eu deixo com vocês as dores do passado.
E levo todas vocês no meu coração com uma força de vida que eu preciso para ser mãe e mulher. Se tiver homem na live, você faz a mesma coisa na fila dos homens. O mesmo que eu estou fazendo com as mulheres, você pode fazer na fila dos homens. Solte tudo que está tenso no seu corpo. Deixa elas segurarem você agora. Descanse nelas. Querida mãe, aqui eu permaneço pequena, você grande. E agora você se vira de frente para a vida e deixa essa fila de casal atrás de você. Seu pai, sua mãe, os 4 bisavós. E respire e sinta a força deles atrás de você. E coloque na sua frente agora o seu marido, o seu homem, o seu companheiro e os seus filhos. Olhe para eles ancorada nessa força atrás de você que vibra nas suas células. Atrás de você é uma imagem. Essa força vibra nas suas células. Diga para o seu homem: aqui eu sou filha, neta, bisneta. Para você eu sou mulher. Eu sinto muito se eu te sobrecarreguei com o que me faltou, com o que eu não tomei aqui. Eu começo a crescer. E vire-se agora e olhe agora, desculpem, olhe agora para os seus filhos. Diga a eles: agora, aqui, eu sou a grande e vocês os pequenos. Tudo que eu recebo, que eu tomo agora, eu transmito a vocês. Eu dou tudo o que eu tenho. E muita coisa ainda vai faltar na minha condição humana. E aí vocês vão buscar por vocês mesmos. É para isso que nascemos na Terra. E perceba o que acontece no seu corpo, nas suas células, na sua vibração. Solte o ar. Tudo isso está preso no corpo, nas células, nos órgãos. Entreguem-se a essa força maior que vibra nas suas células. Descanse aí. Faça uma respiração profunda. Mantenha-se conectado com essa força e pode abrir os seus olhos depois. Eu agradeço imensamente. Eu já vou fazer meus agradecimentos a vocês. É uma pena que a gente não pode tomar tanto tempo nessa vivência aqui, mas eu quis mostrar um caminho de cura para vocês, viu? E nós temos 1 minuto e 27 restante. Ai, que pena. Eu sinto muito por isso. Talvez não dê tempo das perguntas, né? Mas nós vamos... Eu quero agradecer, tá? Na verdade, eu não tenho muito o que falar, não, porque essa meditação deixou a gente meio que... Mas sim, eu anotei várias coisas que eu queria trazer aqui, que foram falas das nossas convidadas, mas como nós temos 59 minutos, eu quero dizer aqui o que elas estão dizendo, que foi maravilhoso, muito obrigada. E fecho aqui com uma fala sua que você colocou, esse se reconectar com esse nosso lugar de verdade. Que eu acho que esse momento, talvez essa quarentena, ela tenha um propósito muito maior do que eu fique em casa tão somente, né? Talvez seja essa reconexão. Então, assim, agradeço imensamente pela oportunidade. Eu não sabia que o presente seria meu, de ter sido convidada a intermediar essa live. Muito obrigada a você por esse momento, a todos que estiveram presentes conosco. E respondendo aqui a pergunta, a live vai ficar salva. Eu vou encerrar, vou salvar, compartilho com alguns contatos e com você. Ok? Ok. A gente pode devolver essas perguntas, as respostas depois.